Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro vídeo da lista de vocês de 14 a 16 anos. Então, antes de começar, um feliz ano novo para todos vocês. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo de segunda-feira, que é um vídeo da campanha de 2022. Então, em 2020 a gente fez um vídeo de campanha de conscientização. Depois, em 2021, e aí esse ano a gente também começou fazendo uma nova campanha de reforço, falando mais informações sobre vacinação, que era uma coisa que a gente não tinha. Vacinação das crianças, que também era uma coisa que não tinha acontecido. E aí todas essas informações estão no vídeo de segunda-feira, na playlist chamada Campanha 2022, ok? Então, bem-vindos a uma nova playlist do ano de 2022. E aí, hoje, a gente vai começar um assunto que vai ajudar na criatividade de vocês, enquanto a gente precisar usar formas básicas, né? Então, tecnicamente, tudo são triângulos, círculos e quadrados que juntos formam outras coisas. E aí eu vou mostrar para vocês uma técnica de estudo das imagens e das formas que se chama Gestalt. Ela tem 7 princípios, então ela tem 7 tópicos especiais que eu vou reforçar para vocês aqui no começo. Você pode pesquisar mais coisas no YouTube, mais coisas no Google, mas vocês vão ver que eu tentei explicar da melhor maneira possível para que vocês consigam fazer aí em casa. Então são 7 tópicos principais bem simples de serem aplicados, mas que vocês vão ver que faz muita diferença para os projetos finais. Vamos lá? Turma, hoje nós vamos falar sobre um estudo dentro da área de design, que se chama Gestalt. Antes da gente começar, é importante lembrar que Gestalt é uma técnica, então é uma questão de treino muito mais do que de tentativa e erro. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é o início, e tudo que vocês quiserem saber mais, vocês podem deixar nos comentários ou ir pesquisando. Tem vários conteúdos desses aqui no YouTube, no Google, então não é um conteúdo muito complicado, mas tem que prestar atenção. Então vamos lá. Gestalt, vamos se lembrar. Gestalt nos ajuda a entender como a informação vai ser passada pelas formas. Então nós temos formas básicas como o círculo, o triângulo, o quadrado. E essas formas não costumam mudar muito. Um quadrado é um quadrado, ele pode ser grande ou pequeno. Um círculo é um círculo, ele pode ser grande ou pequeno. Mas o que muda é como nós entendemos essas formas e como a gente enxerga. Então, o Gestalt é uma técnica dentro do design para fazer com que as formas que já são básicas sejam mais interessantes. E aí ele tem 7, não regras, mas 7 pontos que a gente pode estudar. Então, os principais tópicos de hoje é que Gestalt, ele é um estudo da imagem e das formas. E aí nós temos 7 pontos importantes: proximidade, similaridade, continuidade, fechamento, figura fundo, região comum e ponto focal. Cada um desses eu vou explicar o que significa e dar imagens de exemplo para que vocês consigam entender. Então vamos lá? Primeiro de tudo, aqui tem o exemplo geral de todos eles, né? Então, para cada letra da palavra Gestalt, a gente tem aqui proximidade, continuidade, semelhança, unidade, fechamento, segregação, que também é conhecido como ponto focal, ou simetria, que é a continuidade de uma certa forma. Simetria significa que ele está bem alinhado, ok? Que ele é equilibrado de ambos os lados. Então, essa imagem que está aqui, ela já é um bom começo para a gente entender como o Gestalt funciona. Então, quando esse vídeo acabar, você pode voltar nessa imagem e você vai ver que ela vai fazer bem mais sentido. Vamos para o primeiro. O primeiro é a proximidade, ou seja, proximidade afirma que as coisas que estão próximas parecem ser relacionadas, mais do que as coisas que estão longe,
Por exemplo, nesse primeiro grupo, eu tenho 3 colunas com bolinhas. Então, não é sobre serem bolinhas, mas é porque são 3 colunas. Então, na nossa cabeça, dá a impressão de que isso é um quadrado, de que isso é um grupo. Já na segunda foto, a gente tem 2 colunas, um espaço em branco e uma coluna. Ou seja, ficam parecendo que são 2 grupos. Então, não é muito sobre serem círculos, mas como a gente coloca esses círculos. Então, eu vou repetir. Na primeira parte da foto, a gente tem 3 colunas juntas. Então, fica parecendo que é uma coisa só. Ou seja, porque elas estão próximas. Já na segunda etapa, a gente tem 2 colunas, um espaço em branco e uma coluna, dando a impressão de que são 2 grupos. No princípio da proximidade, a gente tem aqui, por exemplo, o logotipo da marca Unilever, que tem vários símbolos juntos e formam a letra U. Para o nosso cérebro, isso é uma letra U porque ela está próxima e isso lembra uma letra U. Mas, na verdade, se a gente for tirar pelos objetos, isso não é uma letra U, são só vários objetos juntos. Conseguiram entender? O princípio de proximidade são que as coisas que estão juntas, que estão próximas, formam um grupo, como nas cartas de baralho, que a gente tem os símbolos juntos, então a gente imagina que eles são um grupinho. É como se você pegasse 5 feijões. Pega 5 grãos de feijão e coloca eles na mesa. Se eles estiverem muito próximos, eles parecem que são um único grupo. Mas se você separar um pouquinho, 3 para um lado e 2 para o outro, eles não parecem que são 2 grupinhos diferentes? Então, esse é o princípio da proximidade. Próximo, similaridade. O que significa similar? Significa parecido, mas não igual. Então, similaridade é o fato de que coisas que são parecidas parecem estar no mesmo grupo e têm a mesma função. Então, tudo que é parecido no design, as pessoas acham que é meio que a mesma coisa. Vamos lá ver. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de 3 colunas de bolinhas cinzas. Então, quem olhar essas bolinhas cinzas vão achar que ela é uma coisa e que as bolinhas rosas são outra coisa. Mas, na verdade, se a gente olhar a foto com calma do lado de fora, são só várias bolinhas. Mas, como eu falei, o nosso cérebro costuma enxergar padrões onde não existem. Então, o grupinho cinza fica parecendo uma coisa e o grupinho rosa fica parecendo uma outra coisa. Por quê? Similaridade. Então, o que a bolinha cinza tem em comum? Todas são cinzas. E a coluna rosa, todas são rosas. Então, perceba que não mudou de posição, só mudou de cor. Então, como as cores são similares, eles parecem que são grupos distintos. Aqui, a gente também tem o mesmo exemplo. Vamos pegar esse aqui do meio. Uma fileira de 3 bolinhas brancas parece um grupo. Uma fileira de 3 bolinhas verdes já parece um outro grupo. E aí embaixo a gente tem mais 3 bolinhas brancas, que parecem um outro grupo. Então, similaridade, formas e cores que são parecidas, na nossa cabeça vão significar que são um tipo de grupo, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do feijão. Tenho um grupo de feijões pretos e um grupo de feijão carioca, que é aquele marrom. Eles são feijões, no final das contas é tudo feijão. Só que como eles são de cores diferentes, a gente imagina que eles são de grupos diferentes. Flores, a gente tem rosas vermelhas e rosas brancas. Elas são rosas no fim das contas, mas porque um grupo é vermelho e o outro é branco, a gente imagina que ela vai ter funções diferentes. Continuidade. A continuidade entende que os elementos que são posicionados em uma linha ou em uma curva vão ser lidos como se fossem uma linha ou uma curva. Então, esse é bem fácil. Vamos supor que eu pego várias bolinhas. Aqui no primeiro desenho, tá vendo? Uma bolinha, mais para baixo outra bolinha.
e vou posicionando todas elas como se fosse, entre aspas, uma letra U. Na verdade, na nossa cabeça, a gente enxerga como se fosse um sorriso. Por quê? Porque a nossa mente já associou, muito antes de entender o que é uma bolinha, que este formatinho é um formato de sorriso. Então, essa continuidade significa que se eu colocar vários objetos em uma linha reta, para a nossa cabeça, aquilo é uma linha reta. Mas não necessariamente quer dizer que é uma linha reta de verdade, ok? Vamos para o próximo exemplo. Aqui, no meio, vocês estão vendo que tem um monte de pontilhados? Visualmente, para o nosso cérebro, isso é um quadrado. Mas, para a forma em si, são só pontilhados. Ou aqui no canto, essas bolinhas, né, que estão na diagonal. Por que a gente imagina que isso é uma linha? Porque o nosso cérebro forma uma linha diagonal. Porque ela tem começo e fim e uma direção. Mas, na verdade, é só um grupo de bolinhas. Então, no design, isso faz bastante sentido. Porque a gente usa formas. Como eu falei, as formas continuam as mesmas. São círculos, são quadrados, são triângulos. Mas o jeito que a gente coloca eles vão parecer grupos, vão parecer linhas, vão parecer outros objetos. E aí a gente vai para o próximo, que é o fechamento. Esse nome meio estranho significa que na nossa memória a gente já tem a ideia de como é uma coisa. Então, se eu falar para vocês, imagina um vaso de planta. Você já tem na sua cabeça como que é um vaso de planta. Só que se eu fizer esse vaso usando várias bolinhas, quando você enxergar esse vaso, você vai ver um vaso e não várias bolinhas. Por exemplo, vamos lá para o próximo. Aqui, a letra C do Carrefour é um grande clássico de fechamento de Gestalt no design. Porque, na verdade, são só duas setas. Uma seta para a esquerda e uma seta para a direita. Só que no meio dessas setas, a pessoa colocou uma letra C. Então, a gente percebe que são duas setinhas, só que na verdade tem um C ali dentro. Vamos para o primeiro objeto. São quinas, tá vendo? Como se fossem molduras. A gente sabe que essas molduras parecem o quê? Um alvo. Igual quando a gente está com a câmera fotográfica tentando focar. Mas o que o nosso cérebro enxerga? Ele enxerga um quadrado. Isso é verdadeiramente um quadrado? Essa primeira forma é um quadrado de verdade? Não, são só cantoneiras ou ponteiros que juntos na nossa cabeça formam um quadrado. Porque nós já temos de maneira sólida na nossa cabeça que um quadrado são 4 linhas do mesmo tamanho, que juntas, né, em paralelos aí, formam um quadrado. Então, é assim que funciona esse fechamento. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Na primeira imagem, a gente tem vários pentágonos, né? Que são um símbolo geométrico com 5 lados. Só que se eu coloco eles nesse formato específico, o que eles parecem? Uma bola de futebol. E assim por diante. Então, por exemplo, esse urso panda. Se você pegar um pedaço de objeto de cada vez, são só pedaços. Um semicírculo, uma forma meio deformadinha oval. Só que quando você junta essas formas, o fechamento faz com que você enxergue um panda. Mas se você pensar, vamos pensar como se fosse um vetor. Eu tô lá no Corel, eu tô lá no Illustrator. Quando eu faço um círculo, ele é um panda? Não, ele é só um círculo. Então é importante que a gente entenda como encaixar essas formas para que elas deixem de ser círculos e virem uma bola, um panda e assim por diante. Esse é um outro princípio do Gestalt que se chama figura-fundo. Figura-fundo é bem fácil de entender também. Sabe quando você está no seu banheiro e você olha um azulejo e nesse azulejo você imagina uma forma? Alguns azulejos eles têm umas manchinhas coloridas e algumas pessoas conseguem enxergar formas de flores, pessoas e animais com essas manchas. Ou, por exemplo, quando você olha para uma nuvem
e você imagina um formato. Então, nosso cérebro não é totalmente capaz de focar na informação como um todo. A gente faz isso por partes, dos pedaços maiores aos pedaços menores. Por isso que para entender uma obra de arte ou um quadro, é muito importante que você olhe diversas vezes e com muita calma. Então vamos lá para o figura fundo. Figura fundo é como esse exemplo aqui, onde a gente tem essa terceira foto aqui de baixo, que pode ser tanto um coelho como pode ser um pato. Essa figura fundo, ela é um desenho bem antigo de Gestalt, que você precisa olhar várias vezes para entender. Você viu primeiro um pato ou você viu primeiro um coelho? Aqui em cima a gente tem um elefante, mas nas dobrinhas do elefante a gente tem outros animais. Quantos animais? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver se vocês prestaram atenção. Ou nessa montagem desse designer e fotógrafo, que ele conseguiu fazer uma foto de perfil, mas ele tá de frente. Por quê? Porque a gente consegue montar imagens que tem mais de um significado, mas que você vai ver primeiro uma coisa e depois você vê outra. O último princípio do Gestalt se chama ponto focal, e esse é um que o design usa com muita frequência. O que é um ponto focal? Olha para frente agora na sua sala, na sua casa. Qual é a coisa que mais chama a atenção? Isso é o que você bateu o olho primeiro, ou seja, na sua sala, no design de interior da sua casa, ele é o ponto focal. Vou dar um outro exemplo. Você vai se olhar no espelho e você vai ver qual é a coisa que mais chama atenção no seu rosto. A sua sobrancelha, o seu nariz, o jeito do seu cabelo. Isso é o seu ponto focal. É a primeira coisa que as pessoas veem quando olham para o seu rosto. No design, isso é muito importante. Por quê? Porque é o que você quer destacar. Aqui é um exemplo bem exagerado, né? Porque são várias bolinhas e uma letra diferente. Então é óbvio que o nosso olho, ele vai ignorar todas as bolinhas para olhar para a letra Z, porque ela é diferente. Mas é um ótimo exemplo, porque mostra para vocês que o ponto focal funciona. Eu vou dar um outro exemplo. Você vai pegar uma revista, qualquer revista. E aí, você olha para essa revista, pode ser de mercadinho, pode ser do jornal, pode ser qualquer coisa. E pensa qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção. Sem pensar muito, não precisa ficar, ai, não deu certo. Se não der certo, vai para uma outra foto. Pega uma foto, qual foi a primeira coisa que você olhou. Isso é o ponto focal daquela imagem. Para o design, isso é muito importante. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. No aplicativo do McDonald's, ele tem um Google Maps. Só que ele é um Google Maps especial, que ele só mostra onde tem outros McDonald's. E aí a gente vai pensar assim, como destacar o meu McDonald's no meio de um Google Maps que tem tanta informação? Ao invés de eu colocar todos os símbolos de tudo, eu vou colocar os mini logotipos do McDonald's e ele vai se destacar naquele mapa. Então, porque o Google Maps é um serviço que funciona de uma maneira boa. Se você entrar no Google Maps agora e colocar o seu endereço, você vai ver que tem pequenos pontinhos em destaque. Isso é um ponto focal. Você vai ter as letrinhas do metrô, você vai ter símbolos especiais para igreja, símbolos especiais para hospitais e todo o resto você precisa procurar depois. Símbolos especiais para parques, símbolos especiais para museus e assim por diante. Então, isso é um ponto focal. Como eu falei, para facilitar o entendimento, agora que o vídeo está acabando, é só voltar lá na nossa primeira imagem, que aí você vai entender tudo que eu estou dizendo. Como atividade para vocês, eu gostaria que vocês tentassem fazer ilustrações com formas básicas. Não precisa fazer um desenho super elaborado, mas com formas básicas, usando triângulos, círculos e quadrados para cada um dos princípios do Gestalt, ok?
Então, são 7 princípios, você vai fazer 7 pequenas ilustrações com exemplos diferentes de como o Gestalt funciona, ok? Para saber mais, eu vou deixar o link aqui no vídeo e na caixa de descrição de onde eu peguei o texto. Então, é sempre importante a gente deixar a fonte de pesquisa. Eu peguei esse texto desse site, de um designer que fala sobre projetos para aplicativos. E aí, ele dá o exemplo dele. Eu peguei alguns outros exemplos para complementar. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Fez a sua atividade, tira uma foto e envia via WhatsApp pra gente. Não entendeu alguma parte? Volta, escuta a explicação de novo. Continuou não entendendo? Me envia um áudio que aí eu explico para você também via WhatsApp. Até o próximo vídeo!